tiver. Acho que o TV está ok. Só fechar ali. Só fechar ali a porta porque o ruído é meio desagradável, a luz também. Bom, muito boa tarde novamente a todos. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. Vou apresentar o novo técnico Pedro Emanuel, que vem com a sua comissão técnica de 4 elementos. Dizer que o Pedro tem um percurso admirável, assinalável como vencedor, como jogador, com vários títulos, uma capacidade reconhecida internacionalmente até pela sua liderança, foi capitão de vários clubes onde trabalhou, como técnico também já com várias experiências, vários países, vários clubes, em objetivos diferentes, mas também com um percurso de vencedor, com 4 troféus já como técnico. Alguém que entra dentro do perfil que foi definido pelo Departamento de Futebol para assumir o Vasco neste momento, aquilo que nós identificamos que era a necessidade do grupo, do contexto Vasco, até da classificação. O Pedro está aqui com muito agrado também as conversas que tivemos com ele na parte da entrevista foram bastante importantes até para perceber a vontade que ele tem e a capacidade que ele tem e a forma como ele acredita neste clube e nesta equipa. E pronto, é um orgulho muito grande estar a apresentar aqui o Pedro, que vem de uma escola mundialmente conhecida, como a Escola de Treinadores Portugueses, e que nós acreditamos muito, e temos aqui um projeto de 1 ano e meio com ele, em que estamos muito otimistas, ok? Pedro, antes de mais, muito bem-vindo. Do gigante. Para onde é que eu olho? Ali onde está o refletor. Ah, ok. Então, refletor. Outro lado. Deixa eu só aqui. Tem mais uma fotografia aqui com esta. Esta é do sócio. Com o nome aqui na mão. Aqui essa. Vamos abrir. Os dois com a fotografia. Pode ser ao contrário. Tem o teu nome. Isso. Atrás. Bom refletor. A luz. Tá bom? Deixa eu ver. Já vou ter perguntas ou vou começar a faço já vou mandar. Puxa essa cadeira um pouco pro lado atrás, marcado, que acho que atrapalha. Olá, Pedro. Seja bem-vindo. Danilo do Expresso 1923. Imagino o tamanho do desafio. Você já deve, nesse pouco período, ter encontrado vascaínos pela rua. Como é que foi esse primeiro contato? E se você teve acesso aos outros treinadores portugueses que passaram pelo Vasco recentemente, Ricardo Sapinto e o Álvaro Pacheco. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. Sem dúvida que tinha um conhecimento e tenho um conhecimento grande daquilo que é o Campeonato Brasileiro, não só pela qualidade dos intervenientes, mas por ser uma das competições que mais admiro, com mais qualidade que temos no mundo. E, naturalmente, que me socorri daquilo que são os treinadores que passaram e que estão no Campeonato Brasileiro e que, de facto, são uma boa referência e grande referência, porque têm sido uma história de sucesso e é essa que nós pretendemos, enquanto Comissão Técnica, vir encontrar aqui no Brasil, aqui na Série A e aqui no Vasco, porque, de facto, o desafio é grande, é um clube gigante, mas é um clube gigante não só no Brasil. Eu tenho essa noção de Portugal, que a maior parte dos portugueses com quem eu tratei e passei na última semana antes de vir me demonstraram. Por isso, o desafio é grande,
o entusiasmo também é grande da nossa parte. Temos essa noção de que é um desafio à nossa imagem, porque nós preparamos-nos bem para isso, e eu em especial. Sei que sou um desconhecido para grande parte de vocês, mas temos trabalho para fazer, queremos demonstrá-lo e dar-nos a conhecer com o trabalho que vamos efetuar. Boa tarde, Pedro Emanuel, sou o Flávio Vinick, do SBT. A gente está ao vivo no SBT Esportes Rio. Te desejar primeiramente boas-vindas, sucesso aqui no Vasco. Eu queria que você dissesse qual vai ser a sua estratégia para, em pouco tempo, se ambientar ao Vasco, ao futebol brasileiro e atender os anseios da torcida, que vem sofrendo com o time há anos, o time na zona de rebaixamento, tem também o desafio contra o Fluminense na Copa do Brasil e na Sul-Americana, contra o Medellín. Muito obrigado. Certo, obrigado desde já pelas palavras. O desafio é grande, como referiu, e bem. Temos uma intervenção que tem que ser imediata, porque, como é lógico, em 18 jornadas o clube trocou 2 vezes de treinador, é porque naturalmente as coisas não estão bem, mas isso faz parte daquilo que foi a nossa preparação ao longo de vários anos e pela experiência que nós temos daquilo que fazemos. Compreendo também que o vosso ceticismo em relação à escolha do meu nome, mas vem muito ao encontro disto que está a falar. Acho que isto é algo que nós temos enquanto equipa técnica, que vimos para organizar, vimos para sermos compactos, vimos para transmitir a confiança que os jogadores neste momento necessitam, mais do que ninguém, eles precisam disso, naquilo que é o nosso processo de treino, naquilo que é o nosso processo de jogo e naquilo que nós podemos fazer em conjunto. Para, como disse muito bem, expectativas são grandes por parte dos nossos torcedores, temos uma torcida fantástica e eu acredito que não lhes peço neste momento que acreditem sim no nosso trabalho, naquilo que nós vamos desenvolver, naquilo que vamos fazer e ter como imagem da nossa equipa, que é aquilo que é a referência que eles querem também junto deles, para continuarem a ter esta paixão que têm, que de facto foi isso que me cativou a tomar esta decisão de enquanto chefe e líder da equipa técnica, virmos para o Vasco. Boa tarde, Pedro. Pedro Cobalé do Lance. Seu antecessor, Renato Gaúcho, ele deixou desde o começo muito claro que o foco da equipe seria o Brasileirão. Eu sei que na Europa o calendário não é tão apertado quanto aqui, muitas competições aqui. Então, eu queria ouvir de você qual que vai ser o foco do Vasco, do Pedro Emanuel, qual competição ele vai olhar, vai seguir olhando o Brasileirão ou vai dar um carinho maior à Sul-Americana, à Copa do Brasil? Não, eu acho que neste momento que a tabela classificativa diz-nos muita coisa. Acho que é prioritário para nós, e como eu disse quando cheguei ao aeroporto, voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. E, na minha opinião, isso é fundamental para nós, olharmos para o Brasileirão também como sendo algo prioritário, porque estamos numa situação, não diria delicada, porque a distância para os lugares que estão acima são poucos pontos, e acho e acredito que podemos fazê-lo. E olhando para as outras competições com ambição, que eu acho que isso é a história e a essência do Vasco, várias conquistas durante muitos anos, e acho que isso tem que fazer também parte da nossa essência. Olhar para cada competição, olhar de uma forma específica. Sei que é um calendário apertado, sei que temos pouco tempo, mas isso é que é o desafio nosso, e desde já referir que quando entrei neste CNT senti a energia do clube, senti de facto que aquilo que é a grandeza do clube se faz com as pessoas, e aquilo que eu encontrei aqui é muito positivo para aquilo que é o trabalho que queremos desenvolver, e isso é logo o alicerce para aquilo que vem aí e no qual acreditamos muito que podemos fazer. Pedro, boa tarde, aqui atrás. Ricardo Lai, TV Globo. Qual o estilo de jogo, né, que você pretende colocar em prática no Vasco? Um estilo de jogo mais de posse de bola, de propor, né, o jogo, ou mais reativo, mais no contra-ataque? E se para esse momento já é possível assim colocar em prática o que você prefere de
de um time de futebol, do estilo de jogo? O que eu prefiro, honestamente, é ter um bocadinho disso tudo que está a falar, em diversos momentos, em diferentes momentos durante o jogo, e preparar a equipa para isso. Momentos em que possamos ter a bola e somos nós a comandar o jogo com bola, momentos em que vamos ter que defender organizados, com rigor, com competência e, acima de tudo, com a agressividade que tem que ser a nossa imagem principal para que possamos ter esse sucesso que nós pretendemos naquilo que são os resultados. Acho que eu, chegando e olhando para aquilo que é a exigência de um Vasco e da exigência de uma torcida como nós temos, queremos uma equipa competitiva e a disputar os jogos até ao final. E é isso que nós vamos introduzir na nossa equipa, vamos preparar a nossa equipa para que, de facto, disputemos o resultado até ao final e, de preferência, sempre com os 3 pontos. Boa tarde, Pedro. Alex Rosa, canal Fala Vascão. Você foi zagueiro, campeão, e o sistema defensivo do Vasco, pelo menos no Campeonato Brasileiro, só não tomou gol em uma partida. Como é que você já viu o elenco, já viu os zagueiros, já diagnosticou alguma coisa que possa ser feita? E se você já conversou com esse homem aqui para trazer alguns nomes aqui para o setor defensivo? Não, com o Admar temos conversado todos os dias e sobre muitas coisas. Naturalmente que é importante avaliarmos aquilo que é o elenco que temos, adaptarmos aquilo que é a forma de jogar, aquilo que são as características individuais do elenco que nós temos e sem dúvida que mais importante do que falar em nomes é falarmos enquanto equipa e temos que ser fortes enquanto equipa e é isso que é a minha preocupação. Debatemos isso diariamente, não é muito tempo, mas neste momento é algo que é o foco nosso, é organizarmos enquanto equipa, sermos um todo para nos tornarmos mais competitivos. Compreendo a pergunta de sofrermos golos em todos os jogos, mas isso não é só de uma linha defensiva, não é só de um zagueiro, envolve toda a equipa. Hoje em dia, e o futebol exige-nos isso, o futebol já não é 5 atacam e 5 defendem, hoje em dia o futebol e o jogo é uma equipa, é um todo e temos que estar todos a dominar a mesma ideia, os mesmos princípios e, acima de tudo, os mesmos objetivos. Pedro, boa tarde. Rafael Figueiredo, da 30 Esportes, bem-vindo ao Rio de Janeiro e ao Vasco. Você, no início, trabalhou com André Vilas Boas, né, que é um dos primeiros expoentes dessa nova escola portuguesa, né? Digamos, apareceu ali em 2011 no Futebol Clube do Porto. Queria que você dissesse para a gente o que você trouxe de aprendizado daquele seu início com o André e se tem alguma característica do jogo dele, né, que é de mais compactação, mais transição rápida, que você aplica hoje em dia. Não só do André. Eu, felizmente, fui tendo ao longo da minha carreira enquanto jogador bons treinadores, começando... E eles também, de formas diferentes de trabalhar, me fizeram campeão. E por isso, passando também pelo Mourinho, que enquanto jogador bebi muito daquilo que foi as aprendizagens que tive com ele, que me fez também olhar para a carreira de treinador como sendo uma opção válida na minha pós-carreira, e depois o André Vilas Boas, que acrescentou também numa época de grande sucesso do Futebol Clube Porto, levou-me para ideias mais claras. Ideias onde isto que nós já temos a falar aqui de uma forma muito resumida, mas que é o futebol atual, que é sermos alegres naquilo que é a nossa forma de jogar, e o alegre é não ter medo de ter a bola, assumirmos o jogo quando tivermos a bola, mas no momento em que não a tivermos, termos de ter a capacidade de ajudar a nossa equipa, de reagir à perda de bola, tudo isso que faz parte de uns princípios que a nossa equipa tem, pode melhorar, vai melhorar e com certeza nos vai tornar mais competitivos. Isto só acontece de uma forma, a exigência que vamos pôr no trabalho diário, aquilo que é olharmos para o jogador e tentarmos tirar o melhor dele, e o melhor dele tanto pode ser defensivo como ofensivo. Por isso, essa é a parte que nós nos vamos focar para fazer com que a nossa equipa, quando entra em campo, se sinta confortável, se sinta confiante e, acima de tudo, que dispute o jogo e seja competitivo.
Pedro, boa tarde, bem-vindo aqui na frente. Bem-vindo ao Vasco da Gama. No trabalho anterior do Renato Gaúcho, parte da torcida entendia que nas coletivas ele até criticava o elenco. Então, eu queria saber da sua visão sobre o atual elenco, o que você acha, se é para estar brigando lá embaixo, para alçar voos maiores, e se permite mais alguma coisa. O Carlos Alberto comentou numa publicação no Instagram, comemorando muito sua contratação. Queria que você falasse um pouco da relação com ele, jogaram juntos no Porto. Obrigado e mais uma vez bem-vindo. Essa foi provavelmente a pergunta mais difícil, falar sobre o Carlos Alberto. Acho que todos vocês conhecem, um ex-colega e excelente amigo, e tenho uma relação ótima com ele e de muitos sucessos também, independentemente da forma dele ser, muitos sucessos. E peço desculpa, disse-me... Sobre o elenco. O elenco. O antigo treinador até criticava em certas oportunidades. Não, até porque não posso criticar muito, porque ainda não conheço muito bem, estou a começar a conhecer. Como é lógico que não me vão ver a fazer isso, normalmente isso não faz parte da minha... A mim faz parte, a minha maneira de ser e a minha forma de estar é avaliar o contexto de equipa. O jogador faz parte da equipa e por isso mesmo sou eu que dou indicações e a forma como nós jogamos e a forma como nós trabalhamos. Elencamos muito isto naquilo que é o nosso processo de treino e a forma como nós preparamos os jogos. Isso sim é algo que eu gosto muito de valorizar e gosto muito de falar. Relativamente a situações individuais, muito dificilmente o irei fazer. Espero que isso seja claro, porque acho que faz parte da minha forma de ser e de estar. Por isso mesmo é que, por onde passo, tento deixar sempre tudo bem claro da forma como trabalho e da forma como relaciono com todos. Com respeito, com exigência, mas com respeito. Aqui, Pedro. Boa tarde, seja bem-vindo. Jonatas Santos, canal BTB Esporte. Até dentro dessa pergunta que o Cauê acabou de fazer, o Vasco tem bons ativos que foram contratados recentemente, mas não rendeu dentro daquilo que o torcedor esperava. Um exemplo, o Marino, o Brenner, são jogadores que o torcedor espera mais. Como é que você pretende fazer para recuperar o lado individual desses jogadores, até para ajudar na forma coletiva? Como é que você vê para potencializar esses jogadores que são bons ativos do Vasco? Obrigado. Agradeço a questão, porque é uma questão pertinente. Não só esses dois jogadores, e como eu disse, não vou individualizar, todos os jogadores são ativos do clube, todos eles podem ser importantes e todos eles neste momento precisam de confiança, porque só dessa forma podem render mais e a confiança vem com clareza nas ideias daquilo que temos que fazer. E acho que isso é a forma como nós vamos intervir, a forma como nós vamos introduzir-nos naquilo que é o trabalho e o processo de treino que eles tinham e que vão passar a ter, e que dessa forma poderão se sentir mais confortáveis. É lógico que o futebol tem uma característica que eu acho apaixonante. O futebol não é matemática, o futebol é incerto e depende muito do momento. E vou tentar tirar o melhor momento de cada um dos jogadores, e os que estiverem melhor, naturalmente, irão jogar mais vezes para poderem render mais. E os outros vou, naturalmente, resgatá-los para serem solução e para quando entrarem, estarem preparados para aquilo que vão enfrentar. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection. Pedro, você disse no início da sua entrevista que você chega como desconhecido da torcida. E aí eu lembrei do Abel Ferreira, não sei se você acompanha o Abel Ferreira no Palmeiras, chegou também como desconhecido e hoje um dos maiores vencedores no futebol brasileiro, assim como você chegou. Como chega essa informação para você, se você pega o trabalho dele também, de certa forma, como espelho? Até mesmo o Admar tem sido muito elogiado pela torcida do Vasco por conta da agilidade na contratação por reforços, dentro das limitações, vem trabalhando firme, forte, duro. O Vasco vem passando por dias maus, mas vem agindo na medida do possível para entregar o melhor para o seu torcedor. Obrigado, boa tarde. Sem dúvida que o Abel, tal como o Jorge Jesus, como vocês sabem, são casos de sucesso, e agora temos outros também no nosso campeonato português, e para mim são referências e são um bom exemplo. O Abel é um excelente exemplo, de alguém que chega desconhecido.
para mim não é problemático. Eu sei que grande parte das pessoas não me conhece, vou ter que trabalhar juntamente com a minha comissão para conquistarmos esse espaço no futebol brasileiro, até porque é um futebol muito exigente, é um futebol que nós sabemos que é extremamente competitivo e que por isso mesmo só com trabalho entregamos à torcida aquilo que é confiança, porque eu acho que isto faz parte da vida. A confiança não se pede, eu acho que a confiança conquista-se. E isso é o que nós pretendemos fazer dentro do Vasco. Conquistar os nossos torcedores na base do trabalho, na base daquilo que é a essência do clube, que é a dedicação, a igualdade, o esforço, a competitividade e tudo aquilo que faz nós grandes. E por isso mesmo este vai ser o nosso foco. É sem dúvida um grande exemplo, aquilo que vemos na história do sucesso do Abel. Parabéns e um abraço para ele desde já, porque sem dúvida está a fazer um trajeto fantástico e para mim é um exemplo e um exemplo a seguir. Pedro, aqui, seja bem-vindo ao Vasco. Eu gostaria de saber como que foi a parte de negociação, com quanto tempo que foi feito a negociação, o convite para você poder vir treinar o Vasco, se foi de bate-pronto o aceite. Não sei se vocês também têm conhecimento da forma como se negocia na Europa, por exemplo. Quando vai um clube, decide pela contratação de um treinador, normalmente faz entrevistas a vários treinadores, até escolher. Eu, na altura, pelo conhecimento que tinha do Admar, e trocamos impressões, tivemos uma entrevista e, naturalmente, o clube faz depois as suas escolhas. Demora mais um dia, mais uma semana. Eu acho que isso não é importante. O que é um facto é que gostei da abordagem, acima de tudo, adorei, porque, vou confidenciar-vos aqui, o meu pai é vascaíno e eu nem sabia, porque ele nunca me tinha confidenciado isso. E ficou orgulhoso desse momento, da notícia que eu lhe dei, até as lágrimas lhe vieram aos olhos. Portanto, eu aí percebi qual é o tamanho e a dimensão que tem o Vasco. E por isso mesmo, acho que é bem claro para mim que aquilo que me foi apresentado foi algo aliciante. E algo aliciante que eu normalmente nem o costumo fazer. Assinei 1 ano e meio, e o acordo que nós temos é de 1 ano e meio. Isso revela bem a confiança que o clube tem naquilo que nós podemos fazer em conjunto, porque chegou um treinador novo, mas a estrutura está aqui e juntos, só juntos, conseguiremos conquistar algo. Boa tarde, mister. Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. É uma honra tê-lo aqui, até porque eu também sou português, né? Tenho dupla cidadania portuguesa, da região do norte de Portugal. E já é o terceiro, né? Temos aqui o Admar, temos o Nuno, então acho que nada melhor do que a raiz portuguesa está no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que o senhor sabe que o Vasco sempre foi celeiros de grandes jogadores na base, como em Portugal se fala, os miúdos, né? Então, Roberto, Romário, Edmundo, Carlos Germano e tantos outros. E eu sei também que você, lá no Porto, tiveram vários jogadores que vieram da base do Futebol Clube do Porto, entraram, e também, né, a gente tem que estudar um pouco o mister Pedro Emanuel, aí lá o pessoal em Portugal, me falando que você é muito estudioso. Como você lida com jovens? E o Vasco tem uma equipe muito boa na Sub-20, né, que a gente fala, juniores, Sub-20. Como você lida com esses jovens jogadores para ter ascensão de subir para o time principal? Como é o mister com os miúdos? Essa é uma excelente pergunta, porque eu adoro os jovens e adoro promover jovens, mas não promovo jovens só para ficar publicitado que eu promovi alguém, não. Se há algo que também me atrai muito naquilo que é o Vasco, é a qualidade da sua formação. E isso, para mim, enquanto treinador, é um desafio grande. O meu relacionamento com eles é somente olhar para eles, porque eu já fui um deles, eu também eu comecei a minha formação no Boa Vista e precisei de alguém que me desse uma oportunidade. E é isso que eu estou aqui disposto para fazer com os nossos jovens. É eles sentirem, e vou-lhes transmitir, que essa oportunidade pode surgir. A qualquer momento pode surgir e que ficaria muito satisfeito
se vários agarrassem essa oportunidade e fizessem com que aquilo que é a história do Vasco, em termos de formação, continuasse a ser de sucesso. Por isso, esse vai ser o meu desafio, o meu e da minha comissão, para transmitirmos isso diariamente, mas nunca esquecendo aquilo que é o rigor e o profissionalismo e a exigência que nós temos que ter com estes jovens que estão a crescer, precisam de apoio, mas ao mesmo tempo precisam de saber que para serem profissionais não é só ter qualidade, mas que hoje em dia o futebol já exige muito, muito mais do que isso. Aqui atrás, Joel Silva, da TMC e do canal Colina em Foco. Seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria saber se na negociação com o Vasco foi colocado ao senhor, né, a negociação que está acontecendo entre o Vasco e o empresário para a venda da SAF. Eu queria entender qual é a sua expectativa, tendo em vista que essa venda pode incrementar e muito a situação financeira do Vasco para fazer contratações, até mesmo melhorias e tal. Eu queria entender se isso foi determinante, né, esse projeto que lhe foi apresentado foi determinante, e o quanto o senhor sabe quanto a isso, sobre questões de reforço. Existe uma expectativa para reforçar o elenco? O que foi falado para o senhor nessa negociação? Obrigado. Eu peço desculpa, essa pergunta vai ser tão longa para uma resposta tão curta, porque a minha resposta é, está aqui uma pessoa à frente que melhor do que ninguém pode responder a isso. Essa é a área que a mim naturalmente não me atrai e não foi sequer discutida com o Ademar, com o Filipe em alguns momentos, porque falamos sobre a equipa, sobre o elenco, sobre aquilo que podemos fazer melhor, e isso sim é o meu foco neste momento. Relativamente a essa questão, está aqui este senhor que vai responder de seguida. Obrigado. Pedro, boa tarde. Fernando Silva, do canal X Sports. Você tinha falado um pouquinho sobre o futebol brasileiro, que é muito competitivo, uma das ligas mais difíceis do mundo. Queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Qual é a sua visão do futebol brasileiro? Aqui a gente tem um calendário longo e apertado, muitas viagens longas, né, para o Brasil ser um país gigantesco. E se em algum momento da sua carreira você já tinha passado pela sua cabeça em treinar algum clube brasileiro, se você já acompanhava futebol brasileiro, enfim. Obrigado. Bem-vindo ao Vasco da Gama. Obrigado. Eu fui fazendo isso ao longo dos anos. Primeiro porque tenho aqui um elemento da equipa técnica que me foi sempre relembrando, e porque nós nos cruzamos no Estoril há 10 anos atrás, onde o dono era brasileiro, era um grupo brasileiro. Portanto, e a partir daí, desde sempre tivemos uma ligação grande àquilo que era o que se passava no futebol brasileiro. Não só em termos de jogadores, mas em termos de equipas. E depois, de facto, tornou-se um objetivo de carreira. Eu olhei para o Campeonato Brasileiro e passou a ser um objetivo. E muito em função daquilo que foi o trabalho destes colegas que vieram para cá e que nos alimentaram também este espírito de perceber que, de facto, o Campeonato Brasileiro é excelente, é extraordinário, é super difícil e é aliciante, porque quem gosta de competitividade, quem gosta de exigência, tem que treinar no Campeonato Brasileiro. E foi essa a minha forma de olhar e da minha preparação nos últimos, seguramente, 3, 4 anos, na procura de conhecimento maior, não só porque a visibilidade também aumentou do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, mas também pela qualidade individual e daquilo que se está a tornar o Campeonato Brasileiro, com muitas equipas, não só individualmente, mas coletivamente muito fortes. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Se a gente pegar como referência o período longo de treinamento, que aqui a gente chama de intertemporada, você chega de uma forma um pouco tardia, né? Você perde esse período longo, que poderia ser de adaptação ou até mesmo de aplicação da sua metodologia. O que eu queria saber? Como será o Vasco do Pedro? A formação tática é muito diferente daquilo que se aplicou nesse período longo de treinamento, a metodologia também. Qual o tamanho do prejuízo dessa perda de tempo que você teve? E no jogo contra o Vitória pela Liga, essa semana, qual o Vasco que entra em campo? O Vasco do Pedro, com a sua metodologia, ou o Vasco que treinou esse período longo de tempo? Obrigado. Também é uma excelente pergunta, e acho que é importante esclarecer que eu, enquanto treinador, e todos nós estamos aqui que gostamos de futebol, percebemos que
para se formar uma boa equipa, ou para se construir uma boa equipa, precisamos de algum tempo. Agora, o desafio foi exatamente esse. Quando debati isso com o Ademar, de facto não temos tempo. E a partir de agora vai começar jogo após jogo, 3, 4, 5 dias, que é o normal, e de facto vai ter que ser de uma forma acelerada. Um dos aspectos que ajuda é a motivação com que os jogadores se apresentaram hoje, efetivamente, no primeiro treino. Disponíveis, abertos, com vontade, com determinação. Esse é o primeiro passo para nós podermos introduzir as nossas ideias. Não temos muito tempo, vamos ter que trabalhar muito em 2 aspectos que são fundamentais, que é as imagens e depois os princípios. E isso só nos próximos jogos. Por isso é que eu disse, precisamos de mostrar aquilo que é o nosso trabalho em cima do joelho, um bocadinho, mas que tínhamos a noção disso e estamos preparados para isso e vamos tentar preparar a equipa o mais rapidamente possível para isso, porque já temos jogo daqui a 3 dias. Pedro aqui, boa tarde aqui. Rodrigo Jufo, da ESPN. Como você mesmo já disse, o torcedor, no geral, o brasileiro, no geral, não conhece muito bem o seu trabalho, mas chama muita atenção também aqui no Brasil o comportamento do treinador à beira de campo. O Vasco vem de 2 técnicos bastante diferentes nesse sentido. O Diniz era algo mais explosivo, até mesmo um pouco criticado por conta do approach ali com os jogadores na hora do jogo, e o Renato uma coisa mais conversada, às vezes sentava no banco, auxiliar e assumia ali. Como é o Pedro Emanuel durante os jogos? É mais explosivo, não só com relação ao time estar perdendo, mas ao time tentar segurar um resultado, algum lance polêmico. Como é o temperamento do Pedro Emanuel à beira de campo? Obrigado. Isso é uma boa surpresa para vocês, esperarem pelo momento de o verem. Eu não gosto muito de falar sobre mim e não gosto muito de falar sobre aquilo que são esse tipo de comportamentos. Depende do jogo, depende do momento do jogo, depende da altura do jogo. Há situações que por vezes no futebol, e é isso que a mim me cativa no futebol. Eu muitas das vezes reajo como um torcedor, porque estou na beira do campo e sou mais emocional. Tento não o ser, porque isso aí é o que de facto desequilibra uma equipa em termos emocionais com os seus jogadores, com a sua equipa, mas acho que isso é uma boa surpresa para vocês também lapidarem agora nos próximos jogos e poderem formar uma ideia sobre mim relativamente a isso. Acho que é importante aquilo que é a postura do treinador no banco, mas isso, a seu tempo, veremos. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo ao Vasco. Tim Homer, canal Oswaldo Cosmaltinos. Vasco da Gama é um clube historicamente conhecido no mundo como as suas conquistas, vitórias. Hoje, passando por essa situação um pouco complicada, né? Como que o Vasco está sendo visto na Europa e qual a sua expectativa, assim, quando você veio, a estrutura do Vasco é aquilo que você imaginava ou tem alguma coisa assim que, de repente, falta, né? Eu tinha a noção que o Vasco era grande, mas quando cheguei aqui percebi que é enorme. Portanto, isso é algo que é impactante naquilo que é a forma como nós olhamos para o Vasco. Na Europa, como é natural, o Vasco é um clube histórico do Campeonato Brasileiro. Como eu falei do meu pai disse que o primeiro clube porque torceu e é fã é o Vasco. E isso deixou-me logo a perceber qual era a grandeza do Vasco. E por isso mesmo, normal o torcedor ter este desalento porque quer sempre mais. Eu entendo isso muito bem, que eu também sou assim. E um dos nossos objetivos é, sem dúvida, é aquilo que nós dizemos em Portugal e acho que aqui é mais acentuado ainda. Nós trabalhamos diariamente e pomos a equipa a jogar para a alegria do nosso torcedor. E quando o torcedor está contente, nós estamos mais contentes ainda. E por isso, acho que esse é um grande objetivo que nós temos também, pôr o torcedor mais próximo da equipa e a equipa mais próxima do torcedor, para termos essa relação que nos permita sermos mais fortes, mais competitivos e tornar novamente aquilo que eu acredito muito, que é o São Januário num pequeno inferno para os adversários.
Boa tarde, Pedro. Marco Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Na sua opinião, qual o perfil de reforço que o Vasco precisa buscar para qualificar o seu elenco? O que você está esperando em relação a isso? Obrigado. Este senhor que está aqui em frente, o senhor que lhe pode responder melhor relativamente a isso. Acho que eu, quando peguei e quando verdadeiramente falamos em fechar o acordo, teve muito a ver com a necessidade de nós intervirmos naquilo que é o elenco atual. Eu olho muito para o elenco atual com bastante potencial, com subrendimento, não podemos dizer o contrário, mas que têm um potencial enorme para poderem ser melhores. Melhores individualmente e melhores enquanto equipa. Esse foi o que nós tratamos, foi a forma como nós abordamos a minha vinda para cá e é nisso que nós estamos a trabalhar. Tudo o resto, naturalmente, é lógico que passa pela diretoria e, neste caso, o Ademar, com quem Ademar, Filipe, com as pessoas com quem eu lido diariamente. Boa tarde, Pedro. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaíno. Seja muito bem-vindo ao Vasco. O futebol brasileiro é um grande centro, é um mercado cada vez mais atrativo para os jogadores, né? Além dos próprios brasileiros, muitos destaques sul-americanos vêm para cá pela questão financeira e até mesmo jogadores europeus. No próprio elenco do Vasco, existem muitos estrangeiros. Queria te perguntar como que você lida com a diferença cultural, a forma de lidar pessoalmente, até mesmo taticamente com os jogadores brasileiros, sul-americanos e europeus. Obrigado. A minha experiência, até pelos últimos anos, num mercado onde tem muitos estrangeiros e das mais diversas nacionalidades, e já treinei grupos onde tinha 13, 14 nacionalidades, é sermos, acima de tudo, todos os jogadores perceberem que são iguais. E se há clube que tem isso como identidade, é o Vasco. Não é? Por isso, a igualdade e aquilo que é o nível de exigência que temos de ter vai ser exatamente igual para todos. Da mesma forma que a idade também o é. Não interessa se tem 17 anos, como estávamos aqui a falar, se tem 35. Isso não é importante. É importante, sim, aquilo que é o que nós esperamos e queremos dos nossos jogadores, esperamos e queremos do comportamento deles. E é dessa forma que eu lido, porque é exigente, mas nós podemos fazê-lo e nós queremos fazê-lo. Boa tarde, Pedro. João Guerra, do GE. Bem-vindo ao Vasco, muito sucesso. A minha pergunta vai... Eu sei que você já falou um pouco sobre o contexto, que a sua conversa com a Ademar foi muito sobre o elenco e tudo mais, mas o último mês do Vasco foi muito conturbado, sobretudo fora de campo. A torcida do Vasco ficou muito aflita, principalmente pelas questões que você provavelmente deve ter visto, questões jurídicas. O Vasco teve uma intervenção judicial nesse período. Eu queria saber do senhor como você enxerga esse período turbulento do Vasco, o que te pesou, o que pesou para você vir ao Vasco mesmo nesse turbilhão e aceitar o desafio de chegar depois nesse contexto de intervenção, o que aconteceu, se você pode falar como é que foi essa conversa com a Ademar nesse sentido também, se te deu essa segurança para você vir para cá e aceitar o desafio num turbilhão com zona de rebaixamento também. Muito obrigado. Pergunta longa também, mas eu acho que com uma resposta bastante curta, que é o que me levou a vir para cá e a tomar esta decisão, a confiança naquilo que eu vi. Foi fundamental para tomar essa decisão. E a conversa que eu tive com o Ademar foi bem esclarecedora. Tudo o resto, acho que lhe podem perguntar, ele pode responder melhor, mas para mim é a confiança que eu senti naquilo que podemos construir enquanto clube. E é isso que eu tenho a responder, porque isso é o que me alimenta. Eu sentir que quem está ao meu lado sente o mesmo que eu, trabalha para o mesmo que eu e tem os mesmos objetivos que eu. Portanto, quando isso acontece, estamos em sintonia e vamos à luta. Boa tarde, Pedro Emanuel. Thiago Carvalho, da Band. Vou tentar ser mais direto e até tentar não passar por cima do Ademar de forma alguma, mas excluindo a possibilidade de com quem o Ademar de fato vai trazer ou não. Eu queria saber de você se nomes como o Nelson De Ossa, que é jogador do Real Betis, o Jair, do Nottingham Forest, e talvez até o Aubameyang, se são jogadores que te interessam, são jogadores que você procura para o seu trabalho. Obrigado. Eu espero que não levem a mal isto que eu vos vou dizer, mas eu sei bem qual é o meu lugar e sei bem qual é a minha função. E sei bem aquilo que eu debato com as pessoas responsáveis do clube e acho que estas perguntas vocês têm que fazer exatamente a estas pessoas responsáveis. Estas questões, eu disse-vos que
iria falar sobre os jogadores que são no elenco. Para isso que fui contratado neste momento para fazer esse trabalho. E é sobre isso que eu falo. Se me quiser perguntar sobre estas questões que nós já abordamos anteriormente, tranquilo. Se não vou responder da mesma maneira, estou-me a tornar chato, não é? Portanto, essas questões façam a este senhor aqui em frente. Obrigado. Boa tarde, Sharon Price, Jornal Globo e Extra. Queria saber como você costuma trabalhar a questão psicológica do time. Pergunto isso porque a torcida do Vasco é exigente, já demonstrou impaciência, né, com alguns resultados, alguns jogadores antes da parada para a Copa, algumas vaias no estádio, algumas cobranças também no próprio CT. Então, como é que você trabalha a questão psicológica do time para lidar com essa pressão que vem da torcida por resultados melhores e também dentro de campo, um time que acabou sofrendo muitos gols no finalzinho, nos acréscimos, na reta final dos jogos, por desatenção muitas vezes. Então, eu queria saber como é esse trabalho que você faz. Obrigada. É uma boa pergunta essa também, e eu vou-lhe responder de uma forma muito sincera com o seu final, que foi se sofremos golos nos últimos minutos, se sofremos golos de bola parada, se sofremos golos em transição. Isso sim tem que ser alvo da minha intervenção, para corrigir isso, para proteger a nossa equipa disso e para nos permitir sermos mais fortes. Naturalmente que nós estamos no Vasco, um gigante da colina, que tem uma torcida enorme e que é exigente. Isso é tão bom. Adoro isso. Adoro, e o jogador também tem que sentir que nós estamos juntos e isso faz parte do nosso processo. Isso faz parte da intervenção que nós queremos ter. E, como eu disse, temos de tornar o São Januário um inferno, novamente, para quem vem jogar. Para o adversário sentir essa pressão e sentir que, de facto, temos uma torcida que nos leva com ela para a vitória. E é isso que eu quero transmitir sempre aos meus jogadores e da forma como nós nos apresentamos em campo. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Você já tinha respondido sobre o fato de estar trabalhando em um clube do Brasil. Você é um estreante no Campeonato Brasileiro, que é naturalmente uma competição muito diferente daquilo que existe na Europa. Mas o quanto que representa para você, como um treinador português, trabalhar em um clube brasileiro? Qual é a imagem que o Campeonato Brasileiro tem no seu país, especialmente depois que tantos compatriotas teus passaram a trabalhar aqui, muitos deles com sucesso, e o quanto disso também te motivou a aceitar esse desafio? Obrigado. Sem dúvida que aquilo que é olhar hoje em dia para o Campeonato Brasileiro é muito diferente do que era olhar há 10 anos atrás ou mesmo há 5 anos atrás. O Campeonato Brasileiro desenvolveu-se bastante, está muito mais respeitado em termos de Europa e, como é lógico, isso para mim é o aliciante grande e é algo que eu tinha como objetivo. Quando surgiu o convite, não vou dizer o contrário, fiquei entusiasmado porque conheço a dimensão do Vasco e conheço aquilo que pretendo para a minha carreira. Isto é uma gestão de carreira, podia ter continuado a carreira noutros lugares, mas quando surgiu esta oportunidade não pensei duas vezes, porque a confiança que me foi transmitida naquilo que era o trabalho que poderíamos fazer conjunto foi tanta que eu não tive dúvidas e nem problemas e acho que isso para mim é mais do que suficiente. Senti, como eu já referi e volto a referir, quando entrei no primeiro dia aqui no CT, uma energia tão boa, tão positiva e tão disponível, que isso para mim faz-me uma pessoa feliz. Mais feliz só quando ganharmos. Obrigado, mister. Boa tarde.